Primeiro, eu vou falar para vocês como são formados os melanócitos. O melanócito são células derivadas dos melanoblastos, os quais vão migrar da crista neural para a epiderme. Das células migrantes que vão compor a epiderme, os melanoblastos são os primeiros a migrar, e eles vão penetrar na epiderme em desenvolvimento, situando-se no estrato basal dela e vão desenvolver prolongamentos para o epitélio. Agora falando um pouquinho sobre as características dos melanócitos. Eles têm um corpo que se insere na camada basal da epiderme, apoiando-se na lâmina basal que vai conectar essa epiderme ao tecido conjuntivo. Do corpo celular deles vão sair vários prolongamentos citoplasmáticos que vão se projetar em direção à camada espinhosa. E esses prolongamentos eles vão passar entre um queratinócito e outro, com a função de distribuir os grânulos de melanina que ele produz. Os melanócitos têm como principal função a produção da melanina. Nesse slide, a gente separa duas eletromicrografias para mostrar para vocês como são os melanócitos, como vocês podem ver apontados pelas setinhas. Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a melanina. A gente tem que entender que a pigmentação da pele é regulada por fatores genéticos, ambientais e endócrinos, que vão modular a quantidade, a distribuição e o tipo de melaninas na pele, nos pelos e nos olhos. A melanina é um pigmento de cor marrom escura e é o principal fator para a pigmentação da pele. Os grânulos da melanina são transmitidos aos queratinócitos adjacentes por meio dos prolongamentos dos melanócitos. Continuando sobre a melanina, a gente vai falar da sua produção agora. Ela é produzida pela oxidação da tirosina em DOPA, que é a 3,4-dihidroxifenilalanina, isso pela ação da enzima tirosinase. A tirosina ela vai ser absorvida pelos melanócitos no fluido intersticial. Aí a tirosinase vai ser produzida no retículo endoplasmático rugoso e vai começar o processo de formação da melanina, né? Os raios UVA vão estimular a ação da tirosinase, que vai transformar a tirosina em DOPA. Em seguida, a tirosinase vai atuar na DOPA, transformando-a em dopaquinona. A dopaquinona, por sua vez, vai ser transformada em eumelanina e feomelanina. A eumelanina tem cor castanha e está associada a pessoas de pele clara ou morena, e a feomelanina tem a cor avermelhada, associada a pessoas ruivas. Os grânulos de melanina produzidos são transportados do complexo de Golgi para os prolongamentos. Esse transporte é realizado utilizando a proteína motora cinesina apoiadas nos microtúbulos. Quando o complexo formado pela cinesina e pelo grânulo chega no local onde a melanina será exocitada, os grânulos são transferidos para uma rede de trilhas de actinas filamentosas que estão localizadas logo abaixo da membrana plasmática. Esse processo de transferência do microtúbulo para a rede de actina ocorre quando uma miosina motora se liga ao grânulo em um receptor com o auxílio de uma molécula denominada melanofilina. O complexo miosina, melanofilina e grânulo se dirige para a membrana plasmática utilizando a trilha de actina. Assim, ao chegar na membrana, a melanina é liberada para os queratinócitos adjacentes. Os grânulos de melanina vão receber diferentes denominações dependendo do que está acontecendo no interior dele. Os grânulos que saem do complexo de Golgi são os pré-melanossomas. Dentro desses grânulos são encontrados a tirosinase, que vai começar a atuar na tirosina e na DOPA. A tirosinase ainda se encontra em grande atividade por existir muito substrato. À medida que os pré-melanossomas são transportados, eles passam a ser denominados melanossomas. Nesse estágio, o substrato já diminuiu pela ação da tirosinase e, dessa forma, existe uma menor quantidade de tirosina e de DOPA em comparação aos pré-melanossomas. Além disso, nos melanossomas já se encontram a melanina. Bem, nessa imagem podemos ver os grânulos de melanina indicados pelas bolinhas pretas sendo transportados pelos prolongamentos dos melanócitos em direção aos queratinócitos, que são as células rosas. Além disso, podemos ver em alguns pontos os grânulos sendo depositados no citoplasma dos queratinócitos. Outro fator interessante
é que em alguns queratinócitos, como a segunda célula rosa, da esquerda para a direita da camada mais basal, nós conseguimos observar que a melanina adquire uma posição superior ao núcleo do queratinócito. Nessa localização, a melanina faz a sua função ao criar uma espécie de barreira de proteção sobre o núcleo dos queratinócitos contra as radiações provenientes do meio externo que podem gerar algum tipo de mutação no material genético. Como nós já falamos, a melanina é o principal fator para a pigmentação da pele. E além disso, acabamos de falar que a sua função principal é proteger o núcleo dos queratinócitos contra os raios ultravioletas. Logo, quando alguém se expõe à radiação solar ou artificial por um tempo considerável, a pele é atingida com uma maior quantidade de raios ultravioletas. O organismo, então, responde a isso, estimulando uma maior produção de melanina. A maior quantidade de melanina faz uma barreira maior de proteção ao núcleo do queratinócito e, além disso, vai pigmentar mais intensamente a pele, o que dá o efeito de bronzeamento. Um câncer de pele maligno se desenvolve nos melanócitos, gerando mutações nestes devido aos danos ao DNA acarretados pela exposição aos raios ultravioletas. Com essas mutações, os melanócitos começam a crescer desordenadamente, gerando células cancerosas. Apesar de representarem apenas 3% dos casos de câncer de pele, ele é o mais letal. Entretanto, quando descoberto no início, seu tratamento se mostra eficiente com mais de 90% de chance de cura. São 4 tipos principais de melanoma. O primeiro, o extensivo superficial, é o mais comum, correspondendo a até 70% dos casos. Por ser mais superficial, seu diagnóstico é mais fácil. O segundo tipo, que é o nodular, ele é bem mais agressivo. O terceiro, o lentigo maligno, ele corresponde a uma lesão superficial não invasiva e é bem comum em pessoas mais idosas. O último, acral lentiginoso, é o subtipo mais raro de melanoma e não tem relação com exposição ao sol. Outra doença relacionada à melanina e aos melanócitos é o albinismo. Ele é um distúrbio hereditário recessivo, logo tem que herdar o gene defeituoso do pai e da mãe. Estes, portanto, são portadores da doença, mas não a apresentam. O albinismo consiste na ausência total ou parcial da enzima tirosinase. Logo, ele pode ser tirosinase negativo, quando não há nenhuma produção de melanina, ou tirosinase positivo, quando há pouca produção deste pigmento. Os albinos, além de apresentarem a cor da pele, dos olhos, dos cabelos e dos pelos claríssimos, também possuem muitos problemas de visão, uma vez que a melanina é uma importante proteína no desenvolvimento dos olhos e dos nervos ópticos. Podem possuir estrabismo, miopia, hipermetropia, fotofobia, astigmatismo e nistagmo. O nistagmo é um movimento descontrolado dos olhos, o que dificulta a focalização da imagem.